Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast Marcas com Marca, um podcast que procurará sempre contar histórias de marcas escritas em português pela voz de quem as faz. Um espaço de respeito e reconhecimento, de histórias e história, de valores e valor, porque no final todas são marcas com marca, que trazem consigo a alma de quem as faz. Venha connosco nesta viagem em jeito de conversa pelo tempo de marcas que são, afinal, de todos nós. Este é um podcast da revista Marketeer e eu sou a Maria João Vieira Pinto. É após a Segunda Grande Guerra Mundial que a Tecnifar é fundada no seio do grupo Lusofármaco, em Portugal, por duas famílias. De então para cá, a farmacêutica manteve sempre o seu cariz familiar, mas profissionalizou-se e cresceu, fechou parcerias e foi lá para fora. E pelo meio, foi a primeira empresa portuguesa a receber um licenciamento de uma multinacional. António Chaves Costa, na presidência do Conselho de Administração desde 2010, não estou em erro, é o meu convidado de hoje. Obrigada, António. Obrigado também. Obrigado por este tempo e obrigada e parabéns por se manter este cariz familiar numa farmacêutica em Portugal, que não deve ser fácil, é isso mesmo que eu começo por lhe perguntar. Já tem aqui algumas décadas de história. Como é que é continuar a manter num mercado tão pulverizado e com players tão gigantes como é o farmacêutico, uma empresa portuguesa? Bom, é de facto um desafio e ao longo destas décadas todas foi um pouco também às vezes como uma montanha russa, com também altos e baixos. Como disse bem, o grupo é fundado cerca de 1945, portanto logo a seguir ao final da Grande Guerra, pelo meu avô Diogo Bravo e também pelo Dr. Miguel Coco. Eram duas famílias, portanto o meu avô com um cariz bastante empreendedor, mais vindo a pulso. O Dr. Coco é médico, portanto complementavam-se os dois e fundaram o grupo, na altura com o Instituto Lusofármaco, enfim, que cresceu, era uma referência. Porquê? Desculpa interromper, mas porquê? O que é que os motiva a criar uma empresa neste... Olha, é muito interessante. Portanto, o meu avô, e portanto, do lado da minha mãe, portanto, a família, eles são de Lagos, do Algarve. E a família Coco, de origem italiana, também estavam há bastante tempo, estavam já no Algarve e também tinham outros negócios na altura de conservas. E na altura foi o ter-se identificado, quando terminou a Segunda Grande Guerra, que a Europa, e depois houve tudo, reconstrução, o plano Marshall e tudo mais, mas que a Europa tinha uma carência muito grande de medicamentos e nomeadamente também de antibióticos e tudo mais. E então eles identificaram também essa necessidade, tal como houve outros grupos também na altura, a começar ainda havia o condicionamento industrial, tudo isso, mas havia uma necessidade, de facto. E foram aprender, foram também até aos Estados Unidos para perceber como é que poderiam começar aqui também na Europa. Portanto, o grupo nasce assim, na altura, mas depois as coisas foram evoluindo e, como disse, as empresas familiares têm também as suas idiosincrasias. Neste caso até era multifamília, com os seus altos e baixos também, e portanto foram evoluindo, ainda internacionalizaram na altura o grupo Lusofármaco, Itália, também depois Espanha, depois também fundaram a Medicamenta, e em 1969 aí é que nasce mesmo a Tecnifar, que já foi fundada. Portanto, foi fundada no seio do grupo, mas também já foi fundada pelo meu pai, portanto, genro do meu avô. A minha mãe é filha única, mas portanto foi o meu pai que trabalhava também com o sogro e com os outros sócios e depois que já fundou também a Tecnifar. Depois, lá está, vicissitudes várias, também com as questões familiares que se vão desenvolvendo, seja de uma família, seja de outra. Houve, de facto, depois também um desinvestimento, e o que acabou por ficar em 1986 é que a Tecnifar portanto, atinge a sua autonomia, porque o resto do grupo depois tinha sido alienado e ficou controlado com o controlo da nossa família. Portanto, manteve-se nesse aspecto, portanto, de cariz familiar.
e tem sido assim. E, portanto, estava a falar há pouco de altos e baixos, de facto, Sim. como há em tudo, como há nas Sim. nossas vidas, Exato. como há nas vidas sim. das empresas. Quais foram os maiores, as maiores conquistas? A expansão internacional, diria, terem sido a primeira empresa portuguesa? Na altura, portanto, centrando-me agora na Tecnifar, a Tecnifar era acho que a grande conquista, a primeira grande conquista foi quase que uma sobrevivência no seio familiar e depois quase, não foi começar do zero, mas foi muito, porque só a partir dos anos 80 no fundo, 86, 87, é que o meu pai adquiriu também a própria autonomia, para depois também com outro sócio, que tivemos na altura, ainda durante bastantes anos, outra família, que era a família Albuquerque. Portanto, a família Chaves Costa, maioritária com a família Albuquerque, no fundo, construir, outra vez, ou reconstruir a empresa quase que do zero, obviamente também alicerçado num conhecimento que existia, um bom nome no mercado que nós procurámos e continuamos, e para nós é essencial em termos de postura, de ética nos negócios, no setor, e portanto esse foi o primeiro grande desafio, foi voltar a fazer a empresa crescer e dar-lhe, portanto, um propósito e uma continuidade. Acho que isso foi de facto Era inquestionável manter a empresa? Eu penso que nós, na altura, a decisão não foi minha, não é? Mas ainda bem que houve essa decisão de lutar por manter a empresa e depois continuá-la e fazer crescer. E o António sempre soube que iria para a Tecnifar? Não, sabe? Não? Quer dizer... Então trocaram-lhe as voltas? Não sei se foi bem trocar as voltas. Eu diria o seguinte... para ser mesmo completamente honesto, há momentos que a pessoa é jovem, está a iniciar a carreira, posso falar brevemente sobre isso, numa área completamente diferente, somos novos, não pensamos nisso. Quer dizer, há quem esteja à frente, neste caso o meu pai, havia também o sócio dele, não pensava nisso. Claro, de vez em quando a pessoa pode questionar, e depois? E o futuro? Mas não era algo que tivesse muito na minha cabeça. Foi mais tarde que isso surgiu. Portanto, eu sou de uma área completamente diferente, por acaso o meu pai também era, ele era de engenharia mecânica, eu sou de engenharia de sistemas e computadores, de técnico. Mas nós temos uma coisa, aliás, depois decidimos, por isso até por escrito e combinado no seio da família, ninguém supostamente não, de facto não vai para a empresa, mesmo que houvesse uma vaga ou uma necessidade, sem ter uma experiência prévia anterior. Pronto, e eu tive e fez muito bem, gostei muito, 5 anos numa multinacional de tecnologia, a IBM, uma grande companhia, onde fiz várias coisas, desde a área de técnico-comercial, consultoria, vendas, e depois foi, com o virado do milénio, foi no ano 2000, que em conversa entre o meu pai e comigo, não é? Portanto, conversando, surgiu de facto essa necessidade. E surgiu porquê? A minha irmã Amélia já trabalhava também na empresa, mas ela sempre foi uma marketeer, marketing e vendas, tinha toda a área comercial, mas depois ela não gostava tanto e não era o perfil dela, a parte institucional, portanto a ligação à Pifarma, Infarmed, com os parceiros, portanto o Business Development, o Corporate Development, pronto, que era o meu pai que fazia isso. E, portanto, havia no fundo, ou começava a haver, não é, a médio prazo, iria haver aí uma lacuna nessa área. Porque na altura também, embora não muito... A necessidade de assegurar a sucessão, no fundo. Não muito executivo, o nosso sócio, o Dr. João Albuquerque, era puramente um financeiro. E, portanto, ele acompanhava também essa área. Mas pronto, mas toda esta área, a área regulamentar, científico-regulamentar, que era mais o meu pai que acompanhava, portanto, iria, à medida que ele começasse a fazer um phase-out, iria ser necessário alguém para essa área. E pronto, e tendo ele também já alguma experiência anterior, embora noutro setor,
Também passei um bocadinho por consultoria. Nada melhor do que então vamos dar aqui uns primeiros passos, entrar como adjunto da administração, começar, no fundo, a apalpar o terreno e foram esses, no fundo, os primeiros 10 anos na empresa. Eu tive entre 2000 e 2010, no fundo, a assessorar e a fazer um caminho em equipa, com o meu pai, com a minha irmã. Até que assume em 2010. Em 2010, sim. Sim, foi depois o meu pai, sim. E há pouco dizia-me que não era inquestionável que a empresa se mantivesse com o seu pai, mas que de facto ainda bem que assim foi. E que lutaram para que a empresa continuasse no seio da família. E falávamos há pouco também que este é um território de grandes tubarões, não é? Multinacionais. Já foram assediados para vender a empresa ou não? Imagino. Hoje em dia o mercado está de facto, há muitos investidores, fundos, outras empresas estrangeiras, portanto é uma abordagem que existe com muita frequência. E não lhe passa pela cabeça que isso aconteça? Neste momento o que nós temos decidido entre nós é que queremos continuar com a empresa no seio da família, porque achamos que ainda há um caminho possível e depois mais à frente, que assim, se verá se continua a ser esse o caminho mais desejável. Nesta fase achamos que até porque passámos, depois podemos falar um bocadinho sobre isso, passámos há uns anos atrás, também lá está por outro momento mais difícil, quando tentámos diversificar para outras áreas. A seguir retrocedemos, mas recentrámos na Tecnifar, e hoje em dia a Tecnifar está a ficar outra vez mais sólida, robusta também, em termos de sustentabilidade, que também nos permite olhar nós próprios para algum crescimento orgânico e para investimentos que possamos fazer. Sinceramente, não está no nosso horizonte nesta fase e, portanto, não temos procurado, mas de facto existe, é um mercado que mexe e que existe procura, sim. E o que é que explica, ou o que é que faz da Tecnifar uma farmacêutica diferente? O que é que faz com que seja diferente das outras para que continue a firmar parcerias globais, como por exemplo a Angelini? Sim. Porque de facto é uma das áreas, é uma das estratégias da empresa, não é? Este tipo de parcerias e conquista de parceiros globais. Sim, tem sido. Ao longo dos anos tem sido, porque é uma forma também de nós podermos aceder à inovação. Portanto, nós também temos os nossos projetos, depois podemos falar um pouco sobre isso, já há 20 anos, em parceria na área da biotecnologia, mas a investigação é muito complexa e muito cara. A investigação tradicional portanto, de moléculas químicas, entidades químicas, novas entidades químicas, isso é muito difícil e exigente. E, portanto, nós achamos que temos de trabalhar em parceria em áreas que sejam de nicho, mas que possam fazer sentido. Isso em termos de investigação e desenvolvimento. Por isso, a única forma até lá de termos também acesso a coisas inovadoras é ou fazer alguns desenvolvimentos também, co-desenvolvimentos, ou então ter contratos de licenciamento, por exemplo, com multinacionais. No passado existia mais, hoje em dia tem sido cada vez mais difícil, até porque a inovação, a grande inovação, penso que se tenha percebido disso, em geral, está na área hospitalar, ou seja, quais é que são os grandes drivers hoje em dia? Temos oncologia, virologia, portanto, onde estão as maiores inovações, mas também outras agora, recentemente, na parte metabólica e do perda de peso, tudo mais. Mas o que chamamos o ambulatório, a farmácia, que é onde nós estamos, maioritariamente, não tem tido tantos blockbusters, como se costuma dizer, como havia no passado, em que muitas multinacionais, inclusivamente, tinham mais do que uma marca, e portanto tinham os dual marketings, co-marketings, e para além delas próprias, as que tinham implantação cá, as grandes mesmo, Big Pharma, comercializarem os produtos, o mercado fazia às vezes sentido ter mais do que uma marca e ter um parceiro que também fizesse a comercialização e a promoção. E durante muitos anos fomos por essa via. Pronto. Agora, é mais difícil, mas continuamos muitas vezes com algumas empresas ou que não têm presença local e não se justifica terem uma presença local, lá está, ou então que elas próprias não tenham, por exemplo, espaço
porque estão focadas noutras áreas terapêuticas e faça mais sentido licenciar. Portanto, nós sempre nos posicionamos como, e para isso, o que é que temos que ter? Temos que ter credibilidade, temos que ser reconhecidos pela nossa postura no mercado em termos de conduta, de ética, de cumprir os regulamentos, sejam promocionais, sejam técnico-científicos. Temos um departamento de assuntos científicos e regulamentares muito forte e também uma área comercial em que conhecemos várias especialidades e os respectivos opinion leaders há muitos anos e, portanto, estamos habituados a lidar com as exigências que têm essas multinacionais e não são sobreponíveis muitas vezes, às vezes é uma quebra-cabeças, mas de responder a isso e, portanto, sermos reliable, como se costuma dizer. No fundo, para quem não sabe, a Tecnifar tem medicamentos próprios. Tem. E depois também a distribuição, no fundo, se assim se pode chamar, de medicamentos. Sim, eu chamaria desses parceiros. É a distribuição, claro, tecnicamente, mas é um bocadinho um valor mais acrescentado, porque é toda a parte de estratégia, da promoção, exatamente, da comercialização, da visita médica. António, eu sempre defendeu de facto o foco na inovação, a agilidade e a expansão do grupo, não é? E é assim que continua, são pilares fundamentais para que a Tecnifar continue uma empresa forte. Sim, e resiliente. Sim, isso. Resiliente também é uma boa palavra, exatamente, e que temos que ser, e já tivemos que ser várias vezes, porque nem sempre de facto é fácil. Isto tem ciclos, não é? E muitas vezes os contratos também chegam ao fim, as moléculas perdem patente, ou deixam de fazer sentido, ou de repente uma empresa, recentemente, nós tínhamos um contrato, aliás dois, com uma empresa, que era uma parceria já há mais de 20 anos, uma empresa alemã. Mas pronto, eles decidiram a certa altura agora, com as mudanças que tiveram, já não são as mesmas pessoas também, as estratégias vão mudando, as nossas também, e adquiriram uma empresa em Espanha, e depois há as questões das iberizações e tudo mais, acharam que fazia sentido vir para Portugal. Portanto, chamaram assim os produtos. Portanto, temos que estar sempre a alimentar e a procurar novas oportunidades. E cada vez mais faz parte da nossa estratégia termos, na medida do possível, marcas nossas e produtos nossos para não estar tão dependentes disso. E, portanto, neste momento já temos de produtos próprios mais de 50% da nossa faturação, mas queremos ter ainda mais. Mas estamos ali perto ainda, 50 e poucos versus 40 e tal. E é fácil levá-los lá para fora? Não. O nosso portfólio não é muito fácil. O nosso portfólio, portanto, entenda-se, os produtos próprios. Exato. Não são muito fáceis de registar e comercializar noutros países. São produtos, alguns deles de nicho, ou que não têm tanta penetração também ainda noutros países e que necessitaria de abrir mercado. Alguns dossiês temos estado a fazer esse caminho também, têm vindo a ser atualizados para tal, mas não tem sido fácil. E porque também temos crescido ultimamente, isso também é outra área que nós temos vindo a fazer e queremos fazer cada vez mais, que é na área chamamos o Consumer Health. Exatamente. Portanto, exatamente. E esses produtos... Well-being. Pronto. E esses produtos também não são tão fáceis nós também tentamos, não é tão fácil porque aí ou já estão outros players lá fora, é fácil replicar, portanto, aí vale muito o trabalho, o conhecimento local e a marca. E às vezes demora anos a construir a marca. Por exemplo, nós somos líderes neste momento na área de um produto para as articulações. Eu não vou fazer publicidade, mas temos aqui o produto para as articulações, é o número 1 no mercado e demorou bastantes anos a fazer crescer e a implementar a marca. De facto, é um produto excepcional. Vamos dizer, mas pronto, nós às vezes gostaríamos, mas por que não estar também noutros países com esse produto? Mas há outros players que também já fizeram esse caminho lá e não é fácil entrar. Desde 2000 começa lentamente na empresa. Sim. Em 2010 assume a gestão, continua com ela. Lembra-se quais foram os seus primeiros trabalhos ou quais foram as suas primeiras decisões quando assume a presidência? Em 2010. Em 2010. Olha, curioso agora estar a perguntar isso. Havia tanta coisa a decorrer. Não precisou propriamente arrumar a casa, que estava arrumada? Não, porque havia houve um trabalho de continuidade. Aliás, isso surge também, acho que
é interessante naquilo que eu lhe estava a dizer há pouco, que é o carrossel, às vezes estas decisões e desta... Nós tínhamos vindo de 2, 3 anos antes, equacionou-se, é algo que eu acho que não tenho partilhado, mas não tenho, já se passaram quase 20 anos, em que de facto equacionou-se a possibilidade de podermos sair e poder ver aquilo que me perguntou no início. E depois isso não chegou a acontecer. Não chegou a acontecer, e eu acho que, em boa, não chegou a acontecer, mas eu acho que foi bom porque também nos... não digo forçou, mas o que é facto é que proporcionou a que nós também no seio da família reequacionássemos então vamos, mas é levar isto para a frente e então como é que vamos fazê-lo e de que forma, e vamos nos organizar também, tentar deixar aqui uma espécie de um roadmap, um protocolo de como é que achamos que deviam ser também aqui as regras de governance da empresa familiar, e depois essas coisas foi surgindo no sentido então de se preparar depois a transição em que o meu pai deixou as funções executivas, ele tinha cerca de foi 70 anos, penso eu, continuava ligado ali à empresa, mas deixando as funções executivas, e fez, portanto, essa transição. Quais foram as suas maiores conquistas até hoje? As minhas maiores conquistas? Terá havido algumas. Sim, claro. Olha, acho que a maior conquista que eu sinto, isto pode parecer até um bocadinho paradoxal, mas foi, nós passámos um período em que depois, já a partir de 2010, 2011, Troika, depois, enfim, houve constrangimentos enormes nesta área, cortes de preços, apertar margens, e nós, um bocado a contraciclo, porque estávamos robustos, a empresa estava robusta, o que é que decidimos fazer? Vamos tentar investir, diversificando para outras áreas, aproveitando um momento em que vamos começar a sofrer aqui no nosso core. Pronto, e então lançámos, e fomos buscar também gestores profissionais, e lançámos numa área, na altura, que era diagnóstico e terapêutica por imagem, portanto, imagiologia, uma área dentro da área da saúde, mas uma área completamente diferente. E a estratégia eu acho que era interessante, era boa, mas depois, às vezes, a execução nem sempre é como nós desejamos. Houve um crescimento muito rápido, nós chegámos a faturar quase 40 milhões de euros, que era bastante, no grupo todo, que já era bastante, para um salto bastante grande, desde os 20 e tal milhões que tínhamos só com a parte de farma. Mas foi um crescimento muito rápido, difícil de absorver. Foi um setor que começou também a ter imensos constrangimentos de margens e quando desenhámos depois a execução, a realidade foi diferente. E perdeu-se a certa altura. Deleguei também um pouco mais esse crescimento a quem percebia mais dessa área, e o que é facto é que perdemos a certa altura um bocadinho o controle da parte financeira e dos financiamentos de todas essas operações, e portanto eu acho que a maior conquista foi depois o chamado toca-rebate, não é assim que se diz, pronto, em que nós nos reunimos, e eu liderei isso na família, e decidimos que vamos fazer tudo, e vamos aconselhar-nos também com pessoas externas, e falar com a banca, e nós vamos salvar isto, e vamos refazer isto tudo outra vez e recentrar-nos no nosso core business. E ter conseguido, e foi muito difícil, na altura foi preciso renegociar tudo com a banca, arranjar comprador para as outras áreas e desinvestir das outras áreas para não contaminar mais o negócio, e manter a funcionar à mesma, junto dos nossos parceiros, das pessoas que confiavam em nós, da nossa equipa, as nossas pessoas, a Tecnifar, porque a Tecnifar tinha que continuar a crescer e a alimentar toda esta transição. E o ter conseguido esta saída, e hoje em dia ter outra vez a empresa saudável e já outra vez com, se eu preciso, a banca ou financiadores a bater-lhe à porta novamente para saber se temos necessidades e se precisamos deles para crescer, para mim acho que foi a maior conquista.
Mas foi muito dolorosa. Às vezes isso acontece. Deixou muitas marcas. Pois, mas o resultado foi bom, é o mais importante. O António defende uma abordagem holística e o desenvolvimento de soluções integradas. Isso, na prática, traduz-se exatamente em quê? Nós procuramos de uma forma holística olhar e cada vez mais, porque isso é uma própria diversificação, peço desculpa, dentro da área farmacêutica, que é olhar cada vez mais e centrado no doente / utente, ter soluções não só inovadoras e boas terapêuticas para tratar a doença, e portanto para os nossos doentes, as pessoas que precisam das nossas terapêuticas, mas também olhar a pessoa como estou, porque muitas vezes a mesma pessoa também pode necessitar algo para o seu bem-estar, não é necessariamente alguém que esteja doente, mas lá está, estará melhor se tiver acesso também a bons produtos, seja como temos para a área osteoarticular, seja olhe para a menopausa, agora algo que também tem havido um awareness muito maior e ainda bem para isso, ou seja, para outras áreas do bem-estar, nós temos propostas para isso e, portanto, olhamos no fundo temos fórmulas para a vida, como nós dizemos, queremos ter fórmulas para a vida e as fórmulas não há uma fórmula única, portanto, temos obviamente o nosso core, que são medicamentos de prescrição para áreas nobres, importantes, difíceis, portanto, o sistema nervoso central, temos também para as áreas pesadas, a área respiratória, a área cardiovascular, com excelentes propostas terapêuticas, mas queremos olhar holisticamente porque também podemos ter algo que contribua para a saúde e para a vida das pessoas no seu todo. No fundo. Complemento. Isso, por um lado, porque nos faz sentido, é esse o nosso propósito, o nosso posicionamento, mas também do ponto de vista até de negócio, como se costuma dizer, não se põe os ovos todos no mesmo cesto. Equilibra um pouco. Porque, por exemplo, se eu crescer numa área de consumer health, a área de consumer health tem riscos também, tem muitas ameaças, tem muita concorrência. Por exemplo, em momentos de grande crise, que haja menos poder de compra, as pessoas, muitas delas, cortam primeiro, até porque esses produtos muitas vezes não são baratos. São mais caros que medicamentos, às vezes. Porque hoje em dia, com os genéricos, com a concorrência, com o sistema de preços que existe, os medicamentos muitas vezes estão a preços baixíssimos, alguns deles. E, portanto, isso depende do poder de compra. Mas, por outro lado, não está correlacionado com a política do medicamento, em que o Estado tem que... E o Estado e as empresas têm trabalhado em conjunto para procurar manter um sistema equilibrado, ainda assim, em termos de despesa, sabendo nós que a despesa em saúde é inexorável, que vai crescer. Quem diz o contrário não está a falar a verdade, não está a ser sério. Porque com a questão demográfica e com a inovação... E a longevidade. A longevidade das pessoas, com a inovação que existe constantemente a entrar e com a velocidade a que circula a informação, para já não era justo, mas nem sequer é possível. No passado, se calhar, demorava tempo a uma pessoa portuguesa perceber mas porquê que eu não tenho acesso a este medicamento oncológico que se calhar na Alemanha eles já está no mercado. Hoje em dia isso não é possível e as pessoas, e bem, exigem que tenham um padrão europeu, quer dizer, não são europeus de primeira ou de segunda, portanto, se existe inovação, querem ter acesso a ela e isso custa dinheiro. António, estamos já aqui mesmo na reta final da nossa conversa. Também sempre disse, ou pelo menos acho eu que eu disse, que eu gostava de estar na linha da frente. Aliás, toda a nossa conversa, ou aquilo que tem acabado de expor aqui, mostra mesmo isso. E o que eu lhe pergunto é, a Tecnifar já é uma empresa na linha da frente? Eu acho que em muitos aspectos mas queremos ser mais. Mais ainda? Temos ambição para mais, para crescer mais e para poder estar como se diz, no top of mind dos nossos clientes como uma marca, uma marca de referência que oferece boas soluções e bons produtos e credibilidade
e soluções, houvesse soluções que melhorem a vida das pessoas e a sua saúde. Queremos continuar. Muito obrigada. Obrigado também, foi e as um maiores gosto. felicidades para a Tecnifar. Muito obrigado, foi um Obrigada. gosto.